sequência aqui, então, na questão da convergência e divergência das taxas de crescimento, como víamos falado no vídeo anterior. Repare então assim que um país que apresenta uma taxa de crescimento negativa, uma taxa de crescimento muito baixa, isso não necessariamente vai fazer com que esse país continue assim eternamente. A situação pode mudar ao longo do tempo. Então, olha só, por exemplo, a gente viu aqui que a Uganda ela apresentou ali, em média, uma taxa de crescimento negativa, ou seja, o país ele teve um decrescimento. Em vez de ele crescer, ele foi diminuindo sua taxa de crescimento ano a ano, em média, menos 0,2%. Mas olha, quando a gente pega esse mesmo país, a gente analisa o crescimento dele atual nos últimos, por exemplo, 10 ou 15 anos, a gente vê que, por exemplo, aqui, ó, nesse site aqui, ele mostra a taxa de crescimento dos países ao longo dos anos. A gente tem aqui atualizado até 2019. Então, se a gente pegar o Uganda aqui e ver o gráfico das taxas de crescimento, a gente vê que lá no passado realmente, olha só, teve um crescimento aqui, ó, teve um ano que ó, menos 12, por exemplo, 12,5. Mas de um tempo para cá, as taxas de crescimento elas vêm se tornando positivas. E olha só, de 2000, da era 2000 para cá, a Uganda ela tem crescido muito. Então a situação econômica desse país mudou. Olha, de 2002 para cá, as taxas de crescimento da Uganda têm sido cada vez mais crescentes ano a ano, tá certo? Então vamos voltar lá agora e analisar aqui. Estávamos vendo milagres do crescimento aqui. Esses 4 países, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul, são conhecidos como tigres asiáticos ou 4 tigres asiáticos. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que são esses tigres asiáticos, tá? Então, fazendo uma leitura aqui no resumo desses países, a gente vê que esses países aqui, que atualmente são países desenvolvidos, eles eram países muito pobres no passado. Então, olha aqui. Vamos entender um pouquinho da economia desse país. Os tigres asiáticos alcançaram o desenvolvimento como modelo econômico exportador, ou seja, eles produzem para vender para o mercado externo. Olha só que interessante. Eles encaram a educação como um meio de aumentar a produtividade, ou seja, eles entendem que a instrução, quanto maior for o grau de instrução, de educação da pessoa, do trabalhador, ele vai conseguir produzir mais, ele vai conseguir ser mais eficiente. Os países melhoraram o sistema educacional em todos os níveis, assegurando que toda criança frequente o ensino fundamental e o ensino médio. Em geral, esses avanços na educação permitiram altos níveis de alfabetização e, olha que interessante, habilidades cognitivas. Ou seja, eles constataram, isso aqui já não é só uma crença, isso aqui é um dado verificado. Ou seja, eles fizeram investimento em educação e eles verificaram que o quê? Que essa educação ela melhorou as habilidades cognitivas, ou seja, melhorou as habilidades do trabalhador, ele se tornou mais habilidoso, agora ele se tornou mais experiente, mais eficiente naquilo que ele faz. Também investiu na melhoria do sistema universitário, provavelmente pesquisa em pesquisa e desenvolvimento. E olha só, esses países eles eram relativamente pobres durante a década de 60. Tinham uma abundância de mão de obra barata. Juntamente com a reforma educacional, eles conseguiram aproveitar essa vantagem. Qual vantagem? A mão de obra barata, e também fizeram investimento em educação que melhorou as habilidades cognitivas do trabalhador, criando uma força de trabalho de baixo custo, porém mais produtiva. Então a gente enxerga aqui 2 vantagens. Uma que no primeiro momento atrai até mesmo empresas internacionais para investir naquele país, né? Porque ali tem uma vantagem locacional.
mão de obra barata, ou seja, custo baixo para o empreendedor, para o investidor. E além disso, além da mão de obra ser barata, é uma mão de obra qualificada. O trabalhador dessa região, ele consegue produzir mais. Então, olha só que interessante. Por isso que esses países, em pouco tempo, eles cresceram muito, como a gente vê aqui, ó, milagres do crescimento. Olha só as taxas de crescimento aqui. 5,7 para Hong Kong, 5,3 para Singapura, 5,7 para Taiwan e 6% ao ano a taxa média de crescimento para a Coreia do Sul.